abre nossos olhos, que nós venhamos buscar a presença do Senhor Jesus, que nós venhamos declarar que a presença do Senhor Jesus vem sobre as nossas vidas hoje. Declare nessa noite: Jesus, eu só quero você, eu só quero você na minha vida. Aleluia. E o fogo do Espírito Santo ele vem queimar sobre os nossos corações. Aleluia, Senhor. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso me abrir. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo.
Está os irmãos com a paz do Senhor Jesus? Amém. Aleluias. Glória ao Senhor. Quem tem um propósito aqui nessa noite? Levanta a mão, dá glória a Deus. Fala assim, meu irmão. Fala assim para o seu irmão que está ao seu lado. Fala assim, meu querido. Você tem um propósito. E o seu propósito é o céu. Então, prepare sua lamparina para encontrar com o Rei dos Reis, o seu noivo. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no seu coração para adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor. Minhas lamparinas são acesas. Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Nos olhos eu não imaginaria
que era lindo assim, que era lindo assim. Eu dou esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar, toda a natureza pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Eu vou esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Tem fogo. Que era lindo assim, meu noivo, pode morar aqui de novo. Tem fogo nos olhos, que era lindo assim, que era lindo. Eu esperava, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim.
a minha alma. Essa é a pergunta que você tem que fazer para o Espírito Santo. Porque está batida a minha alma, porque te perdoas dentro de mim, espere. Ele nunca desistiu de ti, não. Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, descansa nele. Espere em Deus, confia nele. Aleluia, essa oportunidade, amém? Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha usar essa noite, meu Pai, tremendamente com o Teu poder, meu Pai, para falar, meu Pai, com cada um de nós nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos, meu Pai, que derruba todas as barreiras, meu Pai, que atrapalham Teus filhos, meu Pai, de ouvir a Tua voz. Que nossos pensamentos, meu Pai, venham estar ligados no Teu trono neste momento. Que o nosso coração, meu Pai, venha esvaziar, meu Pai, das coisas do mundo, meu Pai, para que nós possamos encher, meu Pai, da Tua presença, do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, também te pedindo, meu Pai, que o Teu sangue, meu Pai, arredonda a Tua casa, meu Pai, nos proteja e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Deus é fiel. Deus quer me dar um carro novo de novo, porque já é a terceira vez que eu achava que eu não vou pregar. Amém? Vou botar bem aqui para profético. Acho que eu vi Romanos. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Amém? Pastor Deus, irmão, já começou o culto falando um pouquinho sobre bar. E vamos continuar falando um pouquinho do nosso bar, que é direcionado pelo Senhor Jesus e as nossas vidas, amém? Mateus 14, 22. Glória a Deus. Se você é livre para glorificar o nome do Senhor, com alegria, com amor, com verdade, amém? Você não vai se deter. Aleluia, amém? Amém. Vamos ler a palavra a partir do 22. O título fala: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pode se sentar, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor conta aonde, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, ali despedindo aquela multidão que o cercava, pediu para que os discípulos fossem adiante no barco. E Jesus, subindo ali ao monte para orar, estava ele só, enquanto o barco com seus discípulos já se encontrava bem longe no meio do mar. E a palavra vai dizendo aqui que
Depois que já estava bem distante ali da terra, o barco ali foi açoitado por vento forte, foi açoitado por ondas. E a palavra fala ali que já era tarde, já era ali à tarde quando isso aconteceu com os discípulos. E a palavra fala ali que os discípulos ali ficaram desesperados, ficaram aflitos, porque as ondas ali, o vento ali açoitava e as ondas ali eram contrárias ao barco. E essa palavra traz entendimento sobre as nossas vidas, irmãos, o qual estamos como esse barco no meio do mar. Às vezes o Senhor Jesus nos permite a sair não da presença dEle, mas a ficar em momentos ao qual parece que estamos só e que Jesus não está falando. Às vezes passa em nossas vidas que parece que Jesus não está no barco, parece que Jesus abandonou. E o Senhor Jesus fica ali observando a nossa atitude, qual será a nossa posição em meio ao mar, em meio à tempestade, em meio às ondas ali que vem ao contrário. A palavra fala que as ondas aqui tão fortes vinham ao contrário do barco, e em outras traduções fala que era difícil ali aquele discípulo conseguir remar. E é isso que acontece nas nossas vidas, como um barco ali representando as nossas vidas no tempo de hoje. Quando alguma situação difícil vem contra nós, quando alguma situação inesperada, aquilo que não agrada, aquilo que vem contra nossas vidas, às vezes a gente está numa situação, às vezes até distante do Senhor. Os discípulos ali fisicamente estavam distantes do Senhor Jesus. Às vezes estamos dentro da casa do Senhor, mas distantes espiritualmente do Senhor Jesus. E quando vem a dificuldade, será qual é a nossa atitude? Será que sabemos o que vamos fazer? Será que estamos dispostos a remar contra ali a maré, contra o vento contrário? Porque é muito fácil eu querer nadar, eu querer remar, navegar no mar, o qual eu vou de acordo aonde a onda vai me levando. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso me esforçar. Se eu quiser, eu posso até me acomodar e deixar a água me levar. Mas eu quero ver você ir para um destino qual você tem que seguir adiante e a maré vem ao contrário. Para você seguir o seu destino, você tem que fazer esforço. Para você seguir esse destino, você tem que pegar os remos e remar e não desistir. E isso custa. Custa o quê? Disposição. Custa esforço. E será que temos tido essa disposição para remar contra os ventos contrários às nossas vidas? Eu não sei que tipo de vento cada um tem enfrentado. Às vezes tem alguns que são mais próximos a mim, às vezes eu fico sabendo alguma coisa ou outra. Mas só você e Jesus sabem as coisas que você passa no seu cotidiano, no seu íntimo, no seu coração, na sua mente. Mas o Senhor Jesus nos convida nessa noite a sair do comodismo, a sair ali do medo, porque o medo paralisa. A palavra vai dizer em outras traduções sobre o medo. Tem lá em Marcos também, aleluia. E Marcos também fala lá em Marcos 6:45 e também lá em João 6:15 também fala da mesma palavra, mas fala um pouquinho mais sobre o medo. Que eles ficaram aterrorizados, amedrontados. Tem situações que vêm nas nossas vidas que colocam medo. E sabe por que o inimigo quer colocar medo na igreja? Para paralisar. Já que uma pessoa que quando ela está com tanto medo, ela não consegue fazer nada. Tem pessoas que até passam mal, desmaiam. O medo, ele causa uma paralisia, ele causa uma destruição. O inimigo quer colocar medo na igreja. Medo de renunciar ao próprio eu. Medo de abandonar o orgulho, deixar o orgulho de lado. Medo de enfrentar. Porque muitas vezes queremos saber se vai dar certo para a gente poder tentar. Estamos vivendo um século onde a ansiedade é tão grande que queremos ter certeza que a gente vai se dar bem para depois arriscar. Sendo que não é assim. A palavra fala que a fé ela é a convicção das coisas que eu espero, mas que eu ainda não vejo nem toco ainda. Primeiro eu oro, eu creio para depois acontecer. Se eu esperar primeiro acontecer para depois crer, então isso não é fé. E tem pessoas que querem isso, querem que primeiro tenha certeza que vai dar tudo da maneira que ela quer para depois ela arriscar. E é onde ela não vai nem para frente nem para trás, fica paralisada. Fica presa naquela situação e não rompe. O Senhor Jesus está convidando a igreja a descer do barco. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor permite a gente ficar dentro do barco. Não para a gente morrer afogado com a água que entra afundando o nosso barco. Mas para ver qual é a sua disposição. Para ver qual é a sua disposição e a sua
sobre as águas. Será que você e eu temos essa ousadia de falar: Senhor Jesus, se é o Senhor que está me mandando fazer algo, se é o Senhor que está me ordenando a fazer, permita eu ir ter contigo, me dê força para continuar, eu vou fazer. Porque não adianta a gente vir para a casa do Senhor ouvir uma palavra e eu não colocar em prática ao sair daqui. O Senhor muitas vezes fala assim para mim: abra mão disso na sua vida e faça o que eu estou te pedindo. E muitas vezes eu tenho que abrir mão, às vezes, de alguma situação pessoal, alguma coisa que às vezes eu pensei que seria bom, eu me trazeria alegria. E muitas vezes o Senhor fala: não, você vai abrir mão para fazer a minha vontade, a minha obra. Isso acontece também no casamento. Quando muitas vezes a gente quer largar, muitas vezes a gente passa situação, a gente fala: não tem para que eu permanecer, não preciso disso. E o Senhor fala: abra mão do seu eu, do seu orgulho e faça o que eu estou mandando. Será que temos essa disposição de ser um crente obediente à voz do Senhor? Pedro, ele obedeceu ao Senhor Jesus, mas ele passou por muita prova. Mas Pedro aqui, ao saber que era Jesus que andava sobre as águas, antes ele pensava que era um fantasma, e assim como os outros, ele temeu. Mas quando Jesus falou: sou eu, não tenha medo, tenha bom ânimo, ele foi ousado e desafiou o Senhor Jesus. E falou: se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo. E sabe o que Jesus faz quando nós temos essa ousadia? Porque essa ousadia é boa. Às vezes tem pessoas aqui que ainda nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus, por isso fica paralisado. Tem pessoas que têm anos e anos de cristão, mas nunca pregou a palavra do Senhor Jesus, nunca subiu para fazer a obra do Senhor Jesus. Isso depende de nós, porque devemos ter a ousadia de falar: Senhor, é o teu chamado na minha vida, então manda eu ir ter contigo. E se você fizer isso, esteja você preparado, porque ele vai falar: então vem. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele não abre mão de nenhuma vida, nenhuma alma. O Senhor, ele pega aqueles que não são para confundir os que são. A palavra fala que somos os loucos para confundir os sábios. Por quê? Para que a glória dele seja manifesta. É muito bom a pessoa que cresce na presença do Senhor, nasce na casa do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas quando o Senhor pega alguém lá fora, totalmente destruído, e aquela pessoa se rende aos pés de Jesus e se coloca na posição do Senhor, o que o Senhor faz através da vida dessa pessoa é algo sobrenatural. Mas para isso é necessária essa coragem que Pedro teve de dizer: manda eu ir ter contigo. O Senhor está convidando a igreja nessa noite a ir ter com Jesus, a descer desse barco que às vezes o seu barco já está afundando e você não quer sair de dentro dele. Sabe qual é esse barco que nós estamos falando nesse momento aqui? O comodismo. O barco do comodismo. O barco que deixa desse jeito que está bom. Deixa do jeito que está, para mim não ter que me esforçar tanto. Às vezes o barco está ali cheio d'água, furado, afundando. Você com medo, você falando: Senhor, cadê o Senhor? E o Senhor fala: eu não estou aí dentro, mas eu estou te chamando para fora. Eu não estou aí dentro dessa situação bagunçada, mas eu estou aqui fora. E aqui fora é lugar de milagre. Se você quiser ver milagre, você vai ter que sair daí. E o Senhor está convidando você e eu a sair de certa situação. Tem pessoas que estão presas a situações há anos e não entendem. E o Senhor está dizendo assim: sabe por que você está afundando? Porque tem tempo que eu estou te chamando a sair dessa situação e você prefere ficar aí no seu mundo, no seu comodismo. E o Senhor diz assim que está dando ordem nessa noite para você sair dessa situação. Porque tem situação que é Jesus que muda, mas tem situação que é a sua decisão e a sua disposição que vai mudar. A palavra é ministrada, a palavra é liberada, ela não volta vazia enquanto ela não se cumpre para aquilo que ela foi enviada, assim diz a Bíblia. Mas ela só acontece quando você coloca ela em prática e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. Em vez de murmurar, falar: Senhor, estou com medo, mas eu vou. Senhor, eu não queria, mas eu vou fazer. Sabe o que tem matado muitas pessoas? Sabe o que tem afundado muitos relacionamentos? Orgulho. Às vezes queremos manter aquele orgulho como um iceberg, que fica ali parecendo que é só uma pontinha, mas que pode causar uma tragédia e tudo ali ser destruído. O orgulho tem matado vidas. O orgulho de voltar para a casa do Senhor tem mantido pessoas lá fora. O orgulho de não liberar perdão tem mantido pessoas morrendo dentro da casa do Senhor. Isso não só em relacionamento, mas qualquer tipo de
situação. Tem certo tipo de orgulho, irmãos, que temos mantido como um barco furado. Eu morro, mas não abro mão. Eu morro aqui dentro, mas não abro mão. Porque liberar é como a pessoa se sentisse humilhada. Mas eu quero dizer para você que a gente não é humilhado. A gente está se colocando a se humilhar na presença do Senhor. E quando eu decido me humilhar na presença do Senhor, aí o Senhor entra. Agora, se eu não estou disposta, eu não quero mostrar minhas feridas para o Senhor. Eu quero colocar minha capa ali de está tudo bem. Morremos com as nossas chagas. Às vezes estamos vestidos, bem vestidos, aparentemente muito bem, mas tem alguma chaga debaixo das vestes que está consumindo. E se nós não abrirmos mão do nosso orgulho, vai nos consumir. Aleluia. O Senhor Jesus falou para ele: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. No meio do medo, Jesus falou: tenha bom ânimo. Às vezes você está com medo e Jesus está falando: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Não para, não desista. Você não vai morrer. E Jesus fala: sou eu, não temas. Aleluia. Quando Jesus fala: sou eu, não temas, o barco ali afundando, eu creio que o poder de Deus foi tão sobrenatural naquele lugar, que mesmo que se eles morressem naquele momento, eles seriam assim, morreria feliz, em paz, porque soa de uma maneira muito forte. Deus lá no início, ele fala para Moisés: eu sou o grande eu sou. Jesus fala: sou eu, com S maiúsculo, sou eu. O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque é a verdade. Sou eu. Jesus fala assim: sou eu que estou permitindo entrar água nesse barco. Sabe para quê? Para te tirar do comodismo. Ele não quer que você morra, mas quer te trazer experiência. Ele quer fazer o quê? Fazer com que você saia dessa vida de comodismo, da mesmice. Porque se o Senhor não permitir, às vezes, alguns vezes, irmãos, nas nossas vidas, nós viramos religiosos. Aqueles que vêm para a igreja no tal horário, vêm, ouvem um culto, vai para casa, trabalha, dorme, come e acabou. Perde a essência de adorador, perde a experiência. E sem essência, sem experiência, vai desanimando, e a igreja não tem mais prazer na obra do Senhor. A igreja desanima de fazer a obra do Senhor. A igreja não se preocupa em ganhar almas para Jesus. E Jesus, ele continua dizendo: eu estou voltando, e a minha noiva está dormindo. O Senhor está despertando a noiva dele nessa noite. E se for necessário, amanhã ele vai despertar mais uma vez e depois mais uma vez. Mas que nós devemos nos despertar para que não venha ser necessário o Senhor dar ordem para que seu barco vá sem ele. Jesus, eu creio que ele sabia de tudo, como sempre soube e sempre sabe. Jesus, ele não abandonou os discípulos. Os discípulos estavam com ele, mas a palavra fala: sabe por que isso aconteceu? Porque antes a palavra fala no versículo 13 sobre a multiplicação de pães e peixes, mas a palavra fala que eles ainda não tinham crido naquele milagre. Como eles não tinham crido no milagre, o coração estava endurecido ainda, Jesus falou assim, isso nas minhas palavras, né? Jesus pensou assim: eu tenho que trazer uma experiência, eles têm que se sacudir, eles têm que entender que o milagre existe. O milagre foi feito diante dos olhos dele e eles não creram, então o milagre vai ser na vida deles. O Senhor Jesus marcou uma experiência somente com eles naquele momento. Teve um milagre sobre a multidão, que é o pão e o peixe sendo multiplicado. Não tem como a igreja do Senhor duvidar dos milagres de Jesus. Não tem como a igreja que diz caminhar com Cristo duvidar da existência de Cristo, duvidar do que ele pode fazer na sua própria vida e querer evangelizar alguém. E querer pregar Jesus para alguém. Então sabe o que Jesus faz? Pega essa igreja, pega esse povo, pega esse discípulo, como pegou os seus próprios discípulos, e fala: vai indo, que eu já vou. Vai adiante. E ele deixa o barco ir para as ondas. E permite não para a morte, mas para milagres. Aleluias. Ele permite. Jesus preferiu ficar a sós ali, deixou o discípulo, um monte de discípulos, mas a sós sem Jesus no barco. Se nós não tivermos entendimento, a gente pensa: como que Jesus deixou os pobres, os discípulos que tanto ajudavam, e sozinho ali, e
e passou por tanta situação. Quando nós pedimos entendimento da palavra do Senhor, nós entendemos que foi necessário. Porque não tem como eu participar do encontro com Deus, não tem como eu ser batizada, vir para um culto, participar dos milagres que o Senhor faz e eu continuar incrédulo na minha vida. Não tem como eu duvidar das promessas do Senhor na minha vida. O Senhor falar, vou fazer isso, Jesus, será? Não quero, não vai, não vou. A quem você serve? A incredulidade ou a Deus? Com o Senhor é sim e não. Não tem talvez. A palavra fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Que uma hora está aqui, outra hora está lançada para lá. Ó, a dúvida faz isso. Se você está ouvindo agora na palavra do Senhor e ainda está duvidando, você vai continuar assim, ó. Aqui, para frente e para trás, para frente e para trás. E o Senhor, Ele não quer chamar pessoas para ficar paralisadas no medo, no comodismo, na dúvida, na incredulidade. Pensa no povo incrédulo que tem sido a igreja do Senhor. Tem pessoas lá fora que não têm a experiência que eu e você temos e creem no Senhor mais do que nós. Eu sei do que eu estou falando. Crê, não duvida. Tanto crê que se acha indigna de vir para a casa do Senhor antes de se libertar. Que é o inimigo quer que a pessoa pense para não vir. E às vezes estamos dentro da casa do Senhor, fazemos a obra do Senhor. E o Senhor está falando, creia, ore, jejue, evangelize, persevere. E nós falamos não. Sabe por que nós falamos não? Porque nós duvidamos do que o Senhor está mandando fazer. Nós queremos primeiro ter certeza, ver a olho nu, para depois fazer. E sabe o que vai acontecer? Nada. Vai morrer na mesmice. Vai morrer com o barco afundando e afogado dentro do barco. Tem pessoas que morrem afogadas dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas está morto. Aleluia. Vocês sabem que eu não seguro aquilo que o Senhor me manda falar. Não seguro. O Senhor me manda falar, eu falo. Aleluia. É tempo de despertarmos, igreja. O Senhor está falando para Pedro aqui, né? Tem um Pedro aqui, oh, glória a Deus. Mas é Pedro, discípulo, Pedro que representa todos nós, igreja do Senhor. Vem, sai daí de onde você está do comodismo. Para de lamber as feridas, o Senhor está falando. Para de lamber as feridas, para de remoer a dor. Sai daí para fora, que você vai ver o milagre que eu vou fazer. Pedro andou literalmente sobre as águas, passinho por passinho sobre as águas. Imagina eu, Jesus, assim, ó, lá na frente. E Pedro, quando Jesus falou, sou eu, então ele falou, então me chama para ir. Jesus falou, vem. Acredito que o coração de Pedro acelerou ali de uma maneira sobrenatural. E o povo lá no barco pensou, esse homem é doido. Primeiro que é um fantasma, que nós somos com medo. Segundo, ele vai morrer afogado bem aí, porque eu estou tão paralisado com o meu medo aqui, que eu não vou socorrer ele. E Pedro, quando ele viu que era Jesus, ele não teve medo. Quando nós temos o olho focado no alvo, que é Cristo, nós não conseguimos enxergar os medos. O medo não paralisa. Irmãos, por muito tempo, o inimigo quis me paralisar com medos. Medos e medos. Dificuldade vem, mas o que a gente tem que fazer? Orar, perseverar, olhar para Jesus. Porque quando você foca em Jesus com medo, você não enxerga. O vento das dificuldades existe, mas não te mata, não te derruba. Por quê? Porque você está olhando para Jesus. Sabe por que Pedro tinha que ir até Jesus? Porque a igreja do Senhor está fazendo isso. Nós viemos todos os domingos e todas as quartas para o culto, porque nós estamos caminhando para chegar até Jesus. A salvação. Aqueles que vão ser levados antes da volta de Jesus têm que garantir para onde está indo. E aqueles que vão ficar para o arrebatamento também têm que garantir para onde está indo. Foca em Jesus, não olha para o lado, nem para a direita nem para a esquerda. Para de olhar para a dificuldade. Porque se você olhar para a dificuldade, começa a afundar como Pedro começou. Acredito eu que Pedro, escutando os incrédulos gritando lá, você vai morrer afogado, você está doido. E vendo um vento que era muito forte dentro daquele mar. Tinha um filme que eu não me recordo o nome, mas é tão interessante, que mostra um barco bem pequenininho, no meio do escuro, no meio do alto mar. E era açoitado dessa forma pelo vento. Eu lembro muito dessa passagem da Bíblia. Eu vou pesquisar depois para passar para a igreja, que vale a pena. E nós devemos focar em Jesus. Porque não é por acaso que
certa situação acontece na minha e na sua vida. Porque Satanás, ele quer te tirar do foco. Quer andar, focado em Jesus até você alcançar Ele. Ele quer que você se afunde na incredulidade. Ele quer que você olhe para a direita e para a esquerda, que está te chamando a atenção com as dificuldades, com os ventos. Você acha que ele vai deixar de investir? Não vai. Quanto mais perto estamos de alcançar Jesus, mais ele tenta tirar mais do foco. Aleluia. E não dê ouvido à voz dos incrédulos que ficam lá morrendo afogados dentro do barco. Tem pessoas que não creem no que você crê e ainda tentam fazer a sua cabeça. Tem pessoas que não vivem as experiências, nem ouvem a ministração que você está ouvindo hoje. E se você for falar uma coisa, quer fazer a sua cabeça, porque são incrédulos. E se você der ouvido, você vai morrer espiritualmente. Aleluia. Versículo 30 fala: reparando, porém, na força do vento, teve medo. É bem claro, reparando, porém, aleluia, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Submergir, afundar, afogar. Se você tiver que submergir, se você mergulhe nas ondas do Senhor, mergulhe no Espírito Santo, se encha dele. Mas não deixe que o vento te tire o foco, que o medo te tire o foco, sabe por quê? Porque se você não buscar a presença do Senhor, nós estamos vivendo um século onde Satanás está colocando depressão. O que tem hoje é a coisa mais comum, pessoas com depressão. A igreja está se acostumando com isso, isso não provém do Espírito Santo de Deus, isso existe, mas o Senhor, Ele cura, liberta, salva, transforma, aleluia. Não tenha medo, diz o Senhor. Busca a presença dEle. Não repare o vento. Se você tiver que reparar alguma coisa, leia a palavra, repare no que está escrito. Busque se encher de milagres. Fale com o Senhor até que aconteça. Senhor, então se é o Senhor mesmo que está falando, então me dá experiência. Me capacita, me fortaleça. E fale até que isso aconteça. Porque o natural é eu ler a palavra, ministrar ela aqui, mas o sobrenatural já não é comigo, é com Ele. E Ele pode te dar. Mas é individual, de acordo com a busca de cada um. A palavra fala que quando ele começou a afogar, ele gritou: Senhor, salva-me. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Primeiro quer dizer para a igreja que o Senhor está sempre pronto para estender as mãos para nós, mesmo quando estamos errados, mesmo quando falhamos, pecamos. Mas quando nós gritamos ao Senhor: salva-me, um coração quebrantado, Ele estende a mão para você. Só que o Senhor fez um alerta: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe por quê? Porque no Pedro, ele já estava caminhando com Jesus. Ele já esteve lá na multiplicação dos peixes. Jesus queria o quê? Que ele tivesse fé para viver o sobrenatural. Eu creio que aquele momento foi reservado para que todos andassem sobre as águas. Eu penso que Jesus pode ficar até decepcionado, porque poderia todos ter tido a mesma ousadia de Pedro, ou Pedro ter caminhado até chegar até nele. Mas o Senhor, que tudo sabe, tudo faz, marcou uma experiência na vida de Pedro. E falou: mas mesmo assim, me alertou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu convido a igreja nessa noite a orar. Quando estivermos orando, você vai pedir ao Senhor que tire a dúvida do seu coração. A dúvida que não provém dos céus, que tire o medo, que tire a incredulidade. Aleluia, que te fortaleça. A palavra fala que, lá no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Jesus estendeu as mãos para Pedro, carregou ele até o barco, ajudou ele até o barco. E quando os dois subiram junto, o vento cessou. Devemos caminhar com Jesus, andar com Jesus. Se é sobre as águas, é sobre as águas. Se é no barco, é no barco. Nunca sem Ele, porque sem Ele nós afundamos. Quando os dois entrou junto no barco, o vento cessou. Tem situação que está precisando de Jesus entrar. Ah, mas eu já chamei. De onde Jesus está, tem calmaria. Já que a palavra fala Sadraque, Mesaque e Abednego, eu acho tão interessante. A palavra fala que eles estavam dentro da fornalha e havia um quarto homem. A palavra fala que então o lobo fala que andavam os quatro ali dentro, não queimou a roupa, não ficou fedendo
eles não se machucaram dentro de uma fornalha, no qual aqueles que acenderam morreram de tão alta temperatura. Aleluia. Jesus, ele não livrou eles de cair na fornalha por adorar o nome do Senhor, mas o livramento dentro da fornalha deu uma experiência. Aleluia. Então tem lugares que precisamos convidar Jesus, precisamos renunciar para que Jesus entre com você. É a renúncia que faz Jesus entrar. Jesus permite nós passarmos situações, mas para o nosso crescimento, não para a nossa morte. E quando nós convidamos Jesus a entrar, você pode ter certeza que todos aqueles que estão olhando para você vai ver o milagre, a glória. Mas nem todos os milagres é da maneira que você espera. É da maneira que você quer decretar, quer exigir. Não. O Senhor, ele faz da maneira dele, porque a dele é maior, melhor do que você possa pensar. Amém? Vamos parar de pé. Aleluia. Que nós não viemos fazer nada, não viemos tirar o nosso barco da presença do Senhor. E nós não viemos afastar das margens sem a ordenança do Senhor. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Amém? Você é todo mundo com oportunidade de estar adorando o nome do Senhor. Eu convido nesse momento você a fechar seus olhos, a se desprender. Desprender de tudo, como foi dito aqui. Não olhar para a direita, nem para a esquerda, não pensar o que o outro vai dizer. Feche seus olhos e se concentre no Senhor. Aleluia. Fale com o Senhor nessa noite. Às vezes tem alguma situação na sua casa que está difícil, ou no seu trabalho, ou às vezes alguma situação no casamento, ou até dentro da igreja, no emprego, ou os pais, eu não sei. Porque tem situações, irmãos, que nem sempre é só com casar, não. Jovens passam situações difíceis, às vezes na escola, às vezes no emprego, até dentro da própria casa, com pai, mãe, irmãos. E às vezes pensa em desistir, pensa em se entregar. E o Senhor está convidando pessoas a ter experiência com Ele, não só nessa noite, mas todos os dias, até que Ele venha te buscar. Aleluia. Feche seus olhos, amém? Fale com o Senhor nessa noite. Deus amado, Deus querido, Pai. Senhor, eis aí a tua igreja, Senhor, a tua noiva, Pai.